No ar, JBC, edição da noite com Paulo Berges. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. Destaques de hoje vêm da política. Ontem e hoje, partidos importantes ocuparam as manchetes e continuam ocupando as manchetes, e a gente vai discutir sobre esses assuntos. Iris Rezende diz em carta que encerra sua carreira política e que não vai disputar a eleição a prefeito de Goiânia. Quais serão os nomes do PMDB? Entre estes, o meu, nós temos Agenor Mariano, Clécio Alves, Célia Valadão, Wagner Siqueira. Governador Marconi Perillo pede união dos partidos da base aliada nesta eleição e faz um alerta. E eu percebo que hoje tem muita gente que está trabalhando para espalhar a nossa base. Arquem com as consequências depois. Muito bem. Será que esse alerta foi ouvido pelos pré-candidatos nesse momento da base aliada ao governo do estado? Um deles está aqui e vai dizer para nós qual foi a sua percepção desse recado do governador Marconi Perillo. É o deputado estadual Francisco Júnior, que é do PSD e pré-candidato do partido a prefeito de Goiânia. Boa noite, deputado. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado por ter vindo. Participando também do programa de hoje, ele que cobriu esse evento ontem do PSDB, também esteve acompanhando hoje essa questão do PMDB, e a gente vai falar de todos os partidos durante o programa o tempo todo e todos os dias, como a gente sempre fez. Mas ele que acompanhou tudo isso que aconteceu, que foi manchete no programa de hoje, o repórter Rafael Vasconcelos. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. Você que está em casa, como tem acompanhado essas questões, né? A gente está chegando cada vez mais perto dessa eleição municipal e eu quero saber a sua percepção também. Você pode nos dar a sua opinião através do nosso WhatsApp 982003223, 982003223. Você acha que essa despedida de Iris foi para valer, foi para sempre, ou pode ter ainda uma reviravolta nessa história, como já aconteceu, inclusive, na eleição de 2014. A sua opinião sobre isso, sobre base aliada, sobre os outros partidos, enfim, sobre todos os partidos e sobre essa eleição que está chegando. Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Muito bem, programa ao vivo, lembrando a você, nosso WhatsApp 982003223, 982003223, não se esqueça de colocar o seu nome logo no início da mensagem e onde você mora também, para que a gente possa identificá-lo, tá bem? Dê a sua opinião sobre a questão política e outras questões que você queira levantar também aqui no programa. O programa de hoje recebe o deputado estadual Francisco Júnior, que é do PSD, partido da base aliada ao governo do estado. O governador Marconi Perillo, num evento que aconteceu ontem, ele fez um alerta sobre essas pré-candidaturas dos partidos que compõem essa base aliada. Veja qual é. O governador Marconi Perillo disse que a base aliada precisa se unir em apenas uma candidatura a prefeito de Goiânia. A responsabilidade tem que ser de todos no sentido da unidade. O doutor Zé Hector já falou a mesma coisa. Eu tenho falado, o Afrânio, o Lousa, todos nós temos tido essa disposição de buscarmos a aglutinação da nossa base. Eu só espero que depois não digam que não foram avisados. Ele afirmou que há muitos anos o PSDB não lança candidato a prefeito. Nós fomos solidários a companheiros da base, da nossa base de apoio, abdicando de ter candidaturas. Entendemos que chegou a hora de apresentarmos à sociedade goianiense um candidato à prefeitura à altura da modernidade e das exigências do povo da capital. Disse ainda que os interesses coletivos são mais importantes que os pessoais. O que eu estou vendo agora é um trabalho de muitas pessoas
pensando apenas em seus projetos pessoais. E eu estou observando a tudo isso com a coragem de quem já enfrentou muitos desafios e que está disposto a enfrentar outros desafios com os verdadeiros e leais companheiros que não querem esparramar a nossa base. E eu percebo que hoje tem muita gente que está trabalhando para espalhar a nossa base. Arquem com as consequências depois. Deputado Francisco Júnior, o senhor está espalhando a base? Ajudando a espalhar a base? O senhor é um deles? Não, de forma alguma. Eu concordo com o governador. A base tem que estar unida. E a união se faz por diálogo. E não é diálogo apenas com os candidatos. Cada candidato representa um grupo, representa um partido. Todos os partidos que lançaram candidatos que compõem a base vêm trabalhando e tentando ganhar musculatura já há bastante tempo. Agora, esse diálogo precisa acontecer e nós precisamos de estratégia. A base unida, Paulo, é um projeto vitorioso. E nós podemos unir, sim. Agora, essa decisão tem que se entender. A união é agora, a união é no momento que passarmos para o segundo turno. Nesse momento, qual o critério para essa unidade em termos de candidatos? Então, isso precisa ser conversado, não apenas com os candidatos. O senhor nunca foi procurado por ninguém? Presidente do seu partido, Vilmar Rocha, que é secretário estadual, nunca conversou sobre isso? Há bastante tempo, eu tive uma rápida reunião com o pré-candidato Giuseppe Vecchi e o pré-candidato Bittencourt, numa conversa rápida, que ficou combinado que continuaríamos conversando, depois não conversamos mais. Mas ninguém falou em um desistir em favor do outro? Não. Foi uma conversa de alto nível, como todos os candidatos da base têm alto nível. Então, por isso que eu digo, acho que o diálogo para um projeto bom para Goiânia é fundamental. O que nos une é o bem de Goiânia. E o senhor vai ouvir esse apelo do governador? Sim, eu só não visto a carapuça de que eu esteja fazendo um projeto pessoal. Não, eu estive com ele, converso com todos da base. Nós compomos a mesma base. Se for preciso, o senhor abre mão da sua pré-candidatura? Se for uma decisão partidária e da base, mas uma decisão pessoal, eu não posso fazer isso. Eu tenho responsabilidade com o compromisso que eu tenho com as pessoas e com o partido. O governador Marconi Perillo disse, a gente acabou de ver aí, que ele foi solidário a outras candidaturas em outras oportunidades. Ele se referia ao senhor também, porque na eleição passada o senhor foi candidato a vice numa chapa em que era encabeçada por Jovair Arantes. Na eleição passada, o PSD dava a mesma contribuição de recuar em favor de um outro candidato. Quer dizer, a intenção do PSD ter candidatura própria em Goiânia também já é antiga. Tanto é que, na passada, numa discussão da base, entendemos que o PSD daria a contribuição na vice e recuamos. Então, o PSD já fez esse recuo também. O recuo não é apenas de um dos partidos da base. Esse recuo ele é alternado. Esse recuo é necessário? Um dos senhores, porque são três declaradamente, assumidamente da base e um quarto que ora diz que sim, ora diz que não, que é Vanderlan. O senhor entende que mesmo havendo essa união pregada pelo governador Marconi Perillo, ainda assim um candidato da base teria alguma chance nessa eleição? O início da discussão, o governador, inclusive em eventos e vários outros, falaram que o PSDB teria candidato. Os outros partidos também apresentaram suas candidaturas. A questão da base ter um candidato único é fato novo. É algo recente e precisa ser dialogado. Eu não consigo ver prejuízo. Vou dar um exemplo. Na eleição passada, que eu fui vice na chapa com o Jovair, se tivéssemos mais um candidato, nós teríamos segundo turno e talvez o resultado seria outro e Goiânia não estaria passando pelo que está passando hoje. Pois é, mas o resultado que os senhores conseguiram nas urnas foi pífio, né? Foi bastante... Com todos unidos. Será que unir vai interferir no resultado? É isso que eu ia complementar. Quer dizer, na eleição passada, mesmo com a União, o resultado que os senhores conseguiram foi 16%, me parece, dos votos. Foi alguma coisa desse. Muito pouco, quer dizer, mesmo com a União. Quer dizer, nessa eleição, com esses candidatos se unindo, aí eu repito a pergunta anterior, mesmo com a União, ainda haveria possibilidade de os senhores ainda conseguirem a vitória? O grande campeão de votos na eleição passada foi nulo, branco e abstenção. Foi um volume extraordinário. O que une a base realmente é um projeto bom para Goiânia. Nós temos que conversar sobre Goiânia. Quando se fala de interesse pessoal, eu concordo com o governador. O interesse, a candidatura não pode ser para atender A, B ou C
como pessoa, ou partido A, B ou C, tem que atender O senhor Goiânia. concorda, mas o senhor disse que isso não se aplica ao senhor, o senhor não veste a carapuça. Então, Não visto a carapuça porque então eu estou concorda? disposto a o senhor trabalhar diz com isso Goiânia. se referindo aos outros candidatos, então? Não, eu digo isso dizendo que nós precisamos ter uma discussão a partir do bem de Goiânia. Não é porque é hora de um, hora de outro, mas o que é melhor para Goiânia. Vamos conversar sobre Goiânia, como resolver os problemas de Goiânia. Esse é o primeiro discurso contundente do governador Marconi Perillo a respeito desse processo eleitoral. Se ele pedir para o senhor, né, diretamente, deputado, abre mão, porque eu quero que o senhor abra mão, qual seria a reação do senhor? Numa resposta muito franca, eu diria que eu represento um grupo. Se o grupo entender isso em algum momento, e até agora não existe sinalização nenhuma para isso, aí é uma questão do grupo, não existe essa situação. Eu não posso discutir hipóteses. A última conversa que eu tive com o governador, inclusive, sim, mas a última conversa que eu tive com o governador, inclusive, ele estimulava que mantivéssemos a candidatura. E todos fizemos isso. Bittencourt também foi estimulado, o Vec foi estimulado, existiu todo isso faz bem para Goiânia, debater a cidade, discutir a cidade é bom para Goiânia. Eu acredito que o governador, mais do que estar preocupado com uma candidatura, onde ele está preocupado com o bem do cidadão de Goiânia. Lembrando que o programa é ao vivo, você pode participar da sua opinião, coloque seu nome sempre no início da mensagem e mande através do nosso WhatsApp 982003223, 982003223. Eu quero fazer um registro também, para que você, telespectador, e todos fiquem sabendo também. Nós fizemos convite, Rafael, inclusive, acompanhou, nós fizemos o convite, tentei falar com o Vec, mas ele não atendeu ao celular, tentei convidar Bruno Peixoto, mas ele não poderia vir ao programa, só poderá vir no programa de sexta-feira, então Bruno estará aqui conosco na sexta. Tentamos contato, inclusive você tentou contato com Iris Rezende também, não é, Rafael? Sim, Paulo, nós fomos no escritório político dele, fomos ao apartamento também, mas ele disse que vai nos atender apenas amanhã. Tá bem, a gente tem algumas matérias sobre essa carta, né, a Goiânia, que ele divulgou hoje, mas antes de chegar naquele assunto, vamos ainda continuar falando da base aliada, e aqui todos os partidos, é bom que a gente diga isso, mas você que é um telespectador inteligente acompanha e sabe, todos os partidos sempre tiveram espaço em todos os meus programas, em todos os momentos, né, Rafael? Sem dúvida, o tempo todo. Paulo. Então, independente de legislação eleitoral, todo mundo, de todos os partidos, todo mundo já esteve aqui no programa. Mas vamos lá, para fechar a questão, Giuseppe Vec, deputado federal, que é pré-candidato pelo PSDB, também falou com o Rafael a respeito dessa movimentação em torno de uma candidatura única. Veja o que ele diz. O pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo PSDB, Giuseppe Vec, afirma que defende que a base aliada do governador Marconi Perillo lance apenas um candidato a prefeito de Goiânia. Eu entendo que é importante que nós possamos aglutinar os demais partidos. Há candidaturas que momentaneamente estão numa situação melhor. Então é importante que a gente possa ter capacidade de avançar e de aglutinar essas candidaturas. Para isso tem que ter desprendimento. Giuseppe Vec admite a possibilidade de abrir mão de sua candidatura para apoiar outro nome à prefeitura de Goiânia. Eu tive capacidade de ter desprendimento para essas questões, de discutir, de colocar que para a gente poder criar união, você não pode chegar a todo mundo e botar o pé e falar que não abre mão. Então essa proposta foi minha. Muito bem, vamos ouvir um outro pré-candidato também desses partidos que ainda são considerados da base. No caso, fala agora do PTB, que é o ex-deputado federal Luiz Bittencourt. Ele é pré-candidato pelo PTB. Ele vai abrir mão? Admite essa possibilidade? Vejam o que ele disse à nossa repórter Cláudio Bueno e ao nosso cinegrafista João Nogueira. Durante evento do PSDB, o governador Marconi Perillo e outros líderes do partido defenderam a união das siglas da base do governo em torno de um único nome, o do tucano e deputado federal Giuseppe Vec. Mas no que depender do pré-candidato pelo PTB, Luiz Bittencourt, essa aliança não vai acontecer para o primeiro turno das eleições de outubro. Acho difícil haver uma união, principalmente dessa forma, né, em torno de uma candidatura única.
O PTB tem candidato, nós temos uma postura independente, não somos subalternos a nenhum partido político e temos propostas inovadoras. Inclusive, somos contra o conchavo político, a troca de cargos, o fisiologismo. Na opinião do pré-candidato, o cenário das eleições para prefeito de Goiânia foi criado pelo PSDB, quando impôs a candidatura própria. Foi o próprio PSDB que criou essa condição lá atrás, quando ele impôs uma candidatura, disse que teria candidato, e que cada partido pudesse trabalhar os seus candidatos. Nem o argumento de que o PSDB apoiou partidos da base durante anos e até o PTB nas eleições passadas, quando o Jovair Arantes foi o candidato, convenceu Bittencourt. Não existe direito de preferência em política, né? Existe convergência, composição, diálogo. Então o PSDB não construiu essa convergência, não construiu esse diálogo. Então ele não pode também reivindicar uma condição de candidatura exclusiva. O pré-candidato comentou ainda a desistência da candidatura e da vida pública anunciada por Iris Rezende na manhã de hoje. Ele acredita que essa decisão poderá ser revertida. Nós temos que saber se isso realmente é verdadeiro, porque no passado ele já fez isso. Ele deixou de ser candidato e depois voltou, né, usando isso como uma tática de fortalecimento da sua candidatura. Então, nós temos que aguardar. Bem, é um assunto também que a gente vai guardar para o próximo bloco, tá bem? A questão de Iris Rezende. Por enquanto, o assunto é essa base aliada. Pelo que disse Luiz Bittencourt, pré-candidato a prefeito pelo PTB, também deu para perceber, né, Rafael, claramente, que não há tanta disposição ou nenhuma disposição no sentido de abrir mão dessas pré-candidaturas em favor de um outro, de uma única candidatura. É isso que você sentiu Ele foi também? muito claro, Paulo. Ele disse que não. Ele disse que vai com a candidatura até o fim. Não apenas nessa entrevista, mas em outras oportunidades também. Como é que vai ficar, deputado Francisco Júnior, como é que fica, então, esse apelo do governador Marconi Perillo? O senhor só diz que só aceitaria essa possibilidade se o seu grupo entendesse que deveria abrir mão da sua pré-candidatura. Bittencourt, da mesma forma. Vanderlan, a gente vai ouvir daqui a pouco também. Isso significa o quê? Porque um apelo feito pelo governador não sendo atendido tem um peso, uma importância muito grande dentro do processo político. Eu interpreto o apelo do governador como um apelo ao diálogo. Vamos dialogar, não vamos fechar as portas, vamos conversar e encontrar o melhor caminho. Esse apelo que o governador fez, inclusive, foi antes do anúncio de Iris Rezende. A saída de Iris... Foi ontem. E como ontem, até faço uma explicação para o telespectador, ontem a gente teve problema de queda de energia elétrica, uma novidade aqui em Goiânia, né, Rafael? Pois é. E não pudemos fazer o programa ao vivo, por isso a gente fez o programa gravado. E por isso que a gente não tratou desse assunto ontem. Inclusive, a saída de Iris Rezende, nós vamos falar isso no próximo bloco, mas ela cria um fato novo. Mexe tudo, né? Então, tudo tem que ser avaliado. O que nós precisamos deixar muito claro é que nós somos contrários ao modelo administrativo que aí está. Os representantes que compõem os partidos de sustentação do governo, né, que é chamado de base aliada, nós temos uma proposta alternativa ao que está aí. Nós temos muito que nos aproxima, mas nós também temos autonomias, temos visões diferentes. Temos diferenças também. Qual a diferença do senhor com o dialogado. VEC? Que diferença o senhor teria com o VEC, por exemplo? A afinidade com Goiânia, o conhecimento não apenas da máquina pública, mas da máquina pública municipal de Goiânia. Isso eu acredito que é um diferencial que aproxima o PSD. O PSD, seja comigo, se refere ao com fato outros, do senhor já ter sido secretário, inclusive, de Iris, secretário de Planejamento, vereador de Goiânia, presidente da Câmara de Goiânia e deputado estadual 2 vezes com base em Goiânia. Mas o VEC não conhece Goiânia, não? Ele conhece Goiânia de um lado de cá do balcão, um homem público experiente, conhece muita administração pública. A administração pública municipal, eu creio que eu tenho mais, não tem como avaliar quem conhece mais ou menos, mas eu tenho experiência, uma experiência a ser aproveitada naturalmente maior. Isso é um diferencial. A Elisângela, telespectadora, manda um recado dizendo o seguinte: boa noite, Elisângela. Nosso cenário político está tão desacreditado que está difícil escolher os nossos representantes. Você, telespectador, também pode mandar a sua opinião. Nosso WhatsApp, 98200-3223. Eu já teria que chamar um intervalo, mas para a gente finalizar, tem Vanderlan e tem Valdir Soares ainda para falar. Vamos fazer o seguinte, vamos obedecer o horário, né, Rafael? Claro. E logo em seguida você vai ver o que tem a dizer
Delegado Valdir, você conversou com ele? Sim. Sobre esse assunto de base aliada e também sobre a candidatura de Íris, não é isso? Sim. Sobre a candidatura, a desistência da candidatura de Íris. Daqui a pouco a gente confere isso tudo. Fique ligado. Muito bem, programa ao vivo hoje, Jornal Brasil Central, edição da noite, recebendo o deputado estadual Francisco Júnior, que é do PSD e é pré-candidato a prefeito de Goiânia. Repito mais uma vez, que nós temos aberto espaço sempre para todos os partidos, para todos os candidatos, nesse momento pré-candidatos, e que, na medida em que venham ao estúdio, a gente sempre contempla os demais, ouvindo-os na reportagem. Não é isso, Rafael? Essa é a nossa filosofia de sempre, rotineiramente a gente faz isso. Verdade. Então a gente vai sempre rodando e abrindo espaço para todo mundo. Vamos lá, vamos abrir espaço para o PR, que é do deputado delegado Valdir Soares, que conversou com o repórter Rafael Vasconcelos, repercutindo essa conversa, esse alerta dado pelo governador ontem, não é isso? Exatamente, Paulo. Esse e vários outros assuntos. Vamos lá. Primeiro, este assunto. Só a respeito do governador Marconi Perillo, eu acho que o recado ele está dando para os 4 candidatos dele, né? Então ele tem que reunir os 4 candidatos dele e puxar a orelha deles, né? Então não é com, ele não está falando com o delegado Valdir. Então eu me abstenho também de comentar o posicionamento do governador, né? Eu acho que a gente não pode mexer na casa dos outros, né? Cada um cuida da sua casa. O PR faz parte da base aliada hoje? O PR, a nível estadual, ele faz parte da base do governador. Mas também, se você pegar em Aparecida de Goiânia, ele faz parte da base do PMDB, em Aparecida de Goiânia. Então, cada lugar, ele tem um perfil. O delegado Valdir hoje não é um candidato da base do governador. Eu sou um candidato independente. Mais claro que isso, né? Quer dizer, ele não é da base. Esse recado não foi para o delegado Valdir também. O senhor disse que não foi para o senhor também. Para quem, então, foi esse recado? O governador pode estar dando um recado ou pode estar fazendo um apelo ao diálogo. É o que eu tenho dito. Agora, ele fala sobre 2018 no discurso dele. Pretendo ser candidato em 2016. Então, esse recado extrapola as candidaturas que estão colocadas. Pois é, mas uma coisa não está ligada à outra, a gente sabe disso, deputado. Por mais que o senhor queira dizer que não, que uma eleição não tem a ver com a outra, claro que tem. Sim. Ou não tem? Não, claro que tem. O que eu estou dizendo é que não é simplesmente uma questão de candidaturas. O governador está fazendo um apelo para que a base se mantenha unida, que a base tome decisões de forma conjunta. Isso que eu acho que é o mais importante. A base pode se reunir e decidir ter mais de uma candidatura nesse momento. Desde ontem, quando o governador fez esse pronunciamento até hoje, houve algum contato por parte de alguém ligado a ele ou ligado ao PSDB com o senhor? Alguém que queira buscar esse diálogo? Falar, vem cá, vamos sentar, vamos conversar? Ver se é possível? Eu converso com todos o tempo todo, mas especificamente alguém que se apresente como um interlocutor para cumprir esse papel, não. Até agora não teve. Sim, Rafael. Essa questão de Íris Rezende, daqui a pouco a gente vai falar sobre Íris Rezende, né, Paulo? Sim, vamos então fechar essa questão da base? Vamos ouvir o Vanderlan Cardoso. Na verdade, nós ouvimos o Vanderlan ontem, você ouviu o Vanderlan? Sim, não é isso? Exato. Então, ontem, Vanderlan não tinha ainda essa informação, claro, não tem bola de cristal, sobre essa carta a Goiânia em que Íris diz, né, que deixa definitivamente a carreira política. Então, Vanderlan falou de outras questões, principalmente da união da base. Veja o que ele disse. O difícil, na opinião dos postulantes à vaga, é convencê-los de abrirem mão de suas candidaturas. Vanderlan Cardoso, do PSB, afirma que sua candidatura não está vinculada a nenhum grupo político. A nossa candidatura ela já está bem consolidada. Fomos o primeiro a colocar uma pré-candidatura e estamos firmes, né, trabalhando já há algum tempo nessa pré-candidatura. E uma candidatura, nossa candidatura também, ela foi sempre colocada como uma candidatura independente. O senhor está mais perto da base aliada hoje ou do PMDB? Eu estou mais perto do PSB e dos partidos que nos acompanham, né? Eu tenho uma boa convivência com todos. Aliás, eu nunca tive problema com ninguém. Muito bem. Vanderlan, falei com ele agora há pouco, antes de entrar para o estúdio, para convidá-lo também para vir ao programa amanhã. Ainda não tenho a resposta dele, mas se não vier amanhã, ele virá em outros dias, assim como os demais candidatos virão, pré-candidatos virão também. Mas Vanderlan
não pôde falar sobre a questão do Íris, mas falou sobre a questão da base aliada. E ele também se coloca como um candidato independente. Então, se Vanderlan não é da base, se o senhor, mesmo sendo da base, o recado não serviu para o senhor, se para Bittencourt também não serviu, se para quem mais não serviu, para o delegado Valdir não serviu. Eu queria muito entender esse recado, deputado, e o senhor, que é um dos personagens centrais dessa ação política, poderia nos ajudar a entender para quem foi esse recado. Eu quero aproveitar e fazer esse comentário. Se todos os pré-candidatos de partidos que compõem a base negam que exista essa discordância, que todos se sentem à vontade para ser candidatos, bem, então o fato é um fato novo falar nessa unidade, nessa candidatura única, que alguém estaria rompendo um acordo. Não existe esse acordo. Agora, existe, por isso que eu volto a dizer, eu percebo a fala do governador como um convite a um diálogo. Quer dizer, nós temos que conversar. Não adianta fazer candidaturas soltas. É necessário falar sobre uma base que tem dado certo. É a forma que eu enxergo o comentário do governador. A base que tem dado certo, na verdade, em relação às eleições estaduais. Estaduais. Não é? Para as eleições municipais, isso não tem acontecido. Primeiro, o PSDB não lança candidato há 16 anos, né, desde Nion Albernaz, e sempre apoiou os demais partidos. Luciavani foi PSDB em 2000. 2000. Luciavani em 2000. Então, são 16 anos. São 16 anos. De qualquer forma, a conta está correta. Sim. Então, o PSDB não lança candidato há 16 anos e todas as vezes em que algum candidato de partido da base foi à disputa, não teve êxito, assim como o governador Marconi Perillo teve em todas as disputas deles. O que é que há de diferente entre uma e outra para que haja sucesso numa e fracasso em outra? Eu vou insistir nisso. Eu entendo que é esse diálogo que nós precisamos fazer. O que está dando errado, o que está dando certo? Vamos conversar sobre um projeto concorda de Goiânia. Com o governador? Concordo que precisa ter diálogo, concordo que a gente precisa conversar sobre isso. Mas o diálogo não é sobre candidatura, o diálogo é sobre um projeto para fazer Goiânia desenvolver. Teve um nome que abriu mão, Paulo. O governador até citou, não está no VT, foi o PP. O PP sempre lançou Sandy Júnior, pelo menos nas duas últimas eleições. Ele teve 20 pontos percentuais, mais ou menos, nessas eleições. Ele não passou de 110 mil, na verdade. Na primeira eleição ele teve 119 mil, na segunda 100 e poucos mil, abaixo dos 119. Então o PP resolveu uma votação até fraca também, considerando, né, a popularidade dele, etc. Sim, sim. O PP já, num primeiro momento, já abriu mão de uma pré-candidatura. Enfim, mas não resolveu, né? Também não resolveu o problema, né? O problema que o governador está alertando é outro que me parece muito grave, dada a incisão, né? Incisiva, a forma incisiva, incisão não tem nada a ver, a forma incisiva como ele se dirigiu ontem aos PSDBistas. Poucas vezes eu vi o governador fazendo um discurso tão incisivo. Olha que eu estou com você há mais de 13 anos... Pouquíssimas vezes eu vi o governador publicamente dar um recado tão claro e tão explícito. Algo vai acontecer nos próximos dias, eu não tenho dúvida nenhuma disso, Paulo. Eu também não tenho, não. O senhor tem? Vamos aguardar. Tem que chacoalhar. Eu imagino que o governador pense assim, tem que chacoalhar, porque do jeito que está. O senhor teve, na pesquisa CEPES, 1, alguma coisa. Não, tive 2,5. 2,5, olha lá. 10% do que teve o delegado Valdir e Íris, né? Tiveram. E os outros pré-candidatos também da base aliada estão nessa faixa de 1, 2, não passa disso. Alguma coisa, imagino eu, o governador pensa que tem que ser feita, né? Até para não ter mais uma derrota numa eleição municipal. Vamos aguardar para saber o que será feito. Vamos lá? A gente vai falar agora sobre Íris Rezende, né? Íris Rezende divulgou uma carta a Goiânia em que ele conta um pouco da história dele, que ele veio para Goiânia com 15 anos, em 1949, enfim, aquele currículo todo que ele tem, que ser respeitado, na verdade. O senhor trabalhou com ele, o senhor conhece bem Íris. Pode ser contestado em algumas coisas, mas em outras ele tem que ser respeitado pelo currículo que ele tem, pelas coisas que ele fez por Goiás. Nessa carta aberta, ele anunciou que não será candidato a prefeito. Rafael Vasconcelos pinçou um trecho dessa carta que a gente confere agora.
Por meio de uma carta, o ex-governador Iris Rezende explicou por que ele não será candidato a prefeito de Goiânia. Ele escreveu: conhecido o resultado da última eleição para governador em 2014, tomei uma decisão de foro íntimo, encerrar ali minha carreira política com a consciência do dever cumprido. Nos últimos meses, porém, com o surgimento do meu nome em destaque nas pesquisas eleitorais, percebi o interesse de uma parcela importante da população de Goiânia para que eu pudesse rever minha posição e considerar uma nova candidatura a prefeito de Goiânia nas eleições de outubro próximo. Refleti muito nos últimos meses e concluí, enfim, que realmente devo finalizar a minha caminhada política. Muito bem, como é que o senhor recebeu essa carta? Iris Rezende, afinal de contas, sai mesmo de vez da cena política, das disputas, pelo menos eleitorais? O senhor conhece bem Iris, o senhor trabalhou com ele, foi secretário de planejamento dele. Inclusive, admiro e respeito muito o ex-prefeito Iris Rezende, que é um homem que fez muito por Goiás. E se realmente ele resolveu parar, tem que ser respeitado, e eu considero isso um ato de nobreza, um ato de grandeza. Mas o senhor acredita que realmente ele parou? Eu acredito, acabou? Eu acredito. Encerrou a carreira? Acredito. Ele não teria motivo de falar isso agora, depois de retardar, depois de tanto ser provocado. Eu acredito que o ex-prefeito Iris Rezende chegou à conclusão que neste momento ele participa de outra forma, não será mais candidato. Vanderlan Cardoso, também com quem conversei agora há pouco, acredita da mesma forma que o senhor que Iris realmente tenha definitivamente deixado a carreira política. Agora, quais seriam as razões, Rafael? Você andou por aí, tentando inclusive falar com o prefeito, né? O que você ouviu, o que você sentiu? É para valer mesmo? Paulo, eu acredito que sim, ele foi incisivo, disse que não se candidata mais e que é o fim da carreira política dele, o que muita gente lamentou, muita gente mesmo. Um dos motivos seria a insatisfação dele com a eleição do diretório estadual, em que o candidato que ele queria que ganhasse mesmo fosse Nailton de Oliveira, né? Essa é uma das insatisfações. Outra insatisfação, essa onda de denúncias que existe aí no país, que o país está enfrentando. Esses seriam os dois motivos principais. Mas por quê? O que é que tem a ver essa onda de denúncias? Tem a insatisfação com a política, Paulo. Ele está insatisfeito, né, com a política, com o cenário atual, com o denuncismo que existe hoje em dia. Isso poderia atrapalhar. Então, por conta disso, eu acredito que ele tenha tomado essa decisão. Claro que a gente gostaria de fazer essas perguntas diretamente a ele. Você vai ter oportunidade amanhã, pelo que a assessora dele garantiu, não é isso? Exatamente, está marcada a entrevista. Faça essa pergunta, então, para ficar claro. Sem né? dúvida. Embora alguns segmentos da imprensa já tenham feito essa pergunta, mas eu entendo que, com todo respeito, mas eu entendo que ainda não ficou clara essa motivação dele, porque se essa desilusão dele com a política acontece de fato, não é possível que só da noite para o dia que ele tenha tido essa desilusão, até porque ele tem 56 anos de vida pública. Né? Ele já teria, então, consequentemente, anunciado antes a desistência dele da vida política. Por que só agora? E foi um dilema muito grande, Paulo. Né? A gente conversava com alguns deputados, eles diziam o seguinte: olha, agora Iris Rezende é candidato, à noite já não era mais. Os últimos dias foram assim, foram de muita tensão no PMDB. Agora a surpresa foi grande, porque ninguém acreditava, Paulo. Será, Rafael? Paulo, ninguém. Será? Você conversou com o deputado Bruno Peixoto, que é presidente municipal do partido. Sim. E você até fala sobre surpresa dele. Vamos ouvir o Bruno? Sim, depois você complementa, então, para a gente entender melhor esse ambiente. Bruno Peixoto, presidente municipal do partido, e que coloca o nome dele, como já colocou de resto em várias situações, para substituir essa pré-candidatura de Iris. Veja. O anúncio de que o ex-governador Iris Rezende não será candidato a prefeito de Goiânia pegou de surpresa até mesmo o presidente do Diretório Municipal do PMDB, deputado Bruno Peixoto. Foi uma grande surpresa. Iris Rezende é a nossa referência de gestão, é a nossa referência política, é a referência não apenas do PMDB, mas também de muitos jovens. E nós estamos sentindo muito. De acordo com Bruno Peixoto, o partido já pensa em outros nomes para disputar as eleições em Goiânia. Tenho inúmeros nomes a ser apresentados. Entre estes o meu, como citei,
nós temos a Genor Mariano, Clécio Alves, Célia Valadão, Wagner Siqueira. Porém, todos estes nomes serão analisados juntos com os partidos que integram a oposição ao atual governo. Ele afirma ainda que o PMDB está conversando com outros partidos em busca de alianças. Nós vamos manter o diálogo com todos os partidos que opõem-se a esse modelo de gestão. Nós vamos conversar e dialogar e juntos encontrarmos o melhor candidato. Deputado Francisco Júnior, né? O senhor está hoje no PSD, mas esteve durante um bom tempo ao lado de Iris Rezende, conhece bem Iris, conhece bem o PMDB. Sem Iris, o que será do PMDB? Olha, essa é uma pergunta que a história vai ter que responder, até porque é muito comum nós encontrarmos políticos de toda expressão no estado de Goiás, que grande parte deles passaram pelo PMDB. E essa é uma história recorrente. O Iris, como disse o Bruno, ele é, sem dúvida, a grande figura do PMDB, a alma do PMDB, mas agora ele resolveu parar. Então o PMDB vai ter que se reestruturar e desejo que aconteça bem. Eu quero até fazer uma comparação curiosa, porque cada pessoa tem seu valor, o Iris tem seu valor, é inegável, porém, eu acredito que as coisas não param em um só também. Recentemente, até para fazer um comparativo, o Papa Bento XVI talvez foi um dos homens mais preparados que teve na igreja, chegou à conclusão que tinha que parar, chocou a humanidade. Veio depois dele o Papa Francisco. E o Papa Francisco trouxe toda uma experiência. Então... Não é porque tem seu nome, não, mas é bom. Eu ia até dizer que deixar para o Francisco tomar conta pode ser uma boa alternativa. Mas, brincadeira fora, o Papa Bento XVI era uma grande referência, fez muito, mas chegou um momento que teve que parar. Há um momento que todos param. Jogador de futebol tem um momento que para. Iris disse que no momento em que ele perdeu a terceira eleição para o governo do estado, para Marconi Perillo, em 2014, ele decidiu ali que tinha chegado a hora dele. Por que só 2 anos depois? É essa a pergunta, Rafael, que eu queria que você fizesse para ele amanhã. Por que só 2 anos? Claro que o senhor não é o Iris para responder, mas como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor entende isso? Se a decepção está lá atrás, por que agora, só nesse momento? Que fato novo teria nesse momento para fazer com que Iris finalmente tomasse a decisão publicamente? Eu não tenho condição de sequer imaginar. O senhor não conhece bem Iris, então, ou o senhor não quer arriscar? Na verdade, eu fui parceiro dele por 3 anos, né? Fui colaborador com o governo, numa parte que foi importante, aprendi muito, mas eu não conheço o homem Iris Rezende a fundo para ter uma opinião dessa. Rafael Vasconcelos esteve com Iris Rezende em 2 ocasiões recentemente em que ele respondia a sua pergunta, né, sobre a possibilidade de ser candidato ou não, não é isso? Sim, Paulo. Naquele momento eu não acreditava, mas acabou se confirmando. Vamos relembrar o que disse Iris Rezende nessas 2 oportunidades? Em 2 oportunidades, o ex-governador Iris Rezende deu sinalizações de que poderia não ser candidato a prefeito de Goiânia. Em entrevista, dia 16 de maio, Iris Rezende foi incisivo. O senhor será candidato em Goiânia? De 0 a 10, qual a chance do senhor ser candidato em Goiânia? Hoje seria 0. No último dia 21 de junho, repetimos a mesma pergunta. A resposta foi parecida. De 0 a 10, qual a chance hoje do senhor ser candidato a prefeito de Goiânia pelo PMDB? Olha, eu voltaria a dizer a você, hoje é 0, amanhã pode ser 10. E hoje? Né? Hoje é 0 e amanhã? E hoje? Quer dizer, hoje está 0 de novo, amanhã, quer dizer, com todo respeito, né? Repito aqui, por Iris Rezende, eu tenho uma grande admiração por ele, tem uma história, fez muita coisa por Goiás. Mas essa recorrência de dizer hora uma coisa, hora outra, contraditória uma em relação à outra, faz com que as pessoas fiquem em dúvida, né, Rafael? A pressão em cima dele é muito grande, Paulo. Você imagina, Paulo Berengues vai parar de ser jornalista. Vai ter uma pressão muito grande. As pessoas vão chorar. Vai ter gente que vai gostar. Não tenha dúvida, Paulo, não tenha dúvida. As pessoas vão chorar, vão vir aqui, vão na porta do seu apartamento. Paulo, não para, a gente precisa de você. Vou fazer o teste. Hoje a pressão foi muito grande, Paulo. A pressão foi muito grande no escritório político e vai ser amanhã e será nos próximos dias até que o prazo termine. Até que o tempo, como disse aqui o deputado Francisco, diga
né, a realidade, né? Mostre a realidade. Você teve lá, a gente não tem como mostrar agora essa matéria, eu tenho que chamar um intervalo, mas você falou no escritório político, à tarde estava vazio, só tinha dois momentos. Teve um momento que tinham 2 cães de guarda lá vigiando o escritório literalmente, político. cães de guarda, cachorro mesmo. Cachorro mesmo, e completamente abandonado. Mais tarde, um pouquinho, houve uma pequena movimentação. Tá bem. Vamos aguardar amanhã, então. Rafael Vasconcelos deverá estar com Iris Rezende. A gente vai trazer essa entrevista amanhã. Intervalo comercial e a gente já volta. Bem, programa de hoje, recebendo o deputado estadual Francisco Júnior, do PSD, ele que é pré-candidato a prefeito de Goiânia. Também está aqui o Rafael Vasconcelos, jornalista, repórter brilhante da nossa equipe. Eu tenho felicidade, já disse isso várias vezes, de ter você na nossa equipe. Vamos lá, eu quero registrar aqui primeiro, deputado, um pedido que tem sido feito aqui insistentemente pelo nosso WhatsApp 982003223, do Antônio e do pessoal da região leste de Goiânia, da Vila Pedroso, porque eles falam que toda vez que atravessa a GO 010 é uma tortura, e ele pede para o senhor fazer um pedido, um requerimento talvez, ao presidente da GETOP, é isso? Jaime Rincon, para que coloque uma botoeira ali na GO 010 na região da Vila Pedroso. Tá bem? Aproveito para fazer um pedido também para atender o telespectador. O senhor vai fazer o pedido? Faço, sem problema. Vamos lá. Hoje, o UGOL, o hospital idealizado e construído pelo governador Marconi Perillo, construído também pela GETOP, pelo Jaime Rincon, ali na região noroeste de Goiânia, completou 1 ano e uma cerimônia religiosa marcou essa data. O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage completou hoje 1 ano de funcionamento. Para comemorar a data, o governador Marconi Perillo esteve no hospital, que alcançou a marca de 1.333.440 atendimentos. A avaliação ela é bem positiva, porque foi implantado uma estrutura voltada realmente para um atendimento humanizado. Então nós estamos conseguindo esse apoio de todos os colaboradores, então nós estamos feito a proposta e estamos cumprindo com a proposta que foi feita desde o início. Neste 1 ano, o hospital está trabalhando com cerca de 50% de sua capacidade. O nível de satisfação dos pacientes chega a 97%. O governador Marconi Perillo disse que tem convicção de que a saúde em Goiás está no caminho certo. Eu estou absolutamente convencido de que a maior referência brasileira em saúde pública em nível estadual é o governo de Goiás. Pelo conjunto do que temos feito ao longo desses últimos anos. Marconi Perillo disse ainda que a maior prova de sua confiança nos hospitais do estado foi a internação de seu pai durante 2 dias no UGOL. Eu quis muito que ele viesse para cá, primeiro porque confio na alta qualidade e segundo para demonstrar que esse hospital é um hospital que foi feito para todos. Tá bem, né? O UGOL, o senhor conhece lá, o senhor esteve lá? Conheço sim. Bom. É referência, realmente é um padrão que faz a diferença, coloca a saúde de Goiás como exemplo para o Brasil inteiro. Tá bem. CREDEC também, a gente falou na semana passada sobre o CREDEC também, é exemplo do UGOL, né, Rafael? Você conhece os dois, né? Conheço os dois, Paulo, e uma demonstração de que o UGOL é um hospital diferenciado é que o pai do governador Marconi Perillo teve um problema de saúde e foi para um hospital público. Eu acho que poucas vezes isso deve ter acontecido. E não é pouca coisa, né? Porque o pai dele já tem uma idade um pouco mais avançada, quer dizer, requer mais cuidados, né? E ele levou o pai dele para lá, ficou lá. Exatamente, então isso mostra... Que é uma cobrança que o cidadão sempre faz, né, dos políticos, né? Porque muitas vezes os políticos falam que a saúde está bem, mas quando tem algum problema de saúde em relação a ele ou um familiar, a primeira coisa que eles fazem é pegar o avião para São Paulo. Né? Exatamente. E o governador Marconi Perillo fez exatamente o contrário, já foi direto para o UGOL. A gente fica feliz com isso, porque tudo que a gente quer, e eu estou falando isso do alto aí já também quase como Iris Rezende, né, de quase 50 anos de vivência dentro do jornalismo, mas eu confesso, nunca havia visto em relação à saúde, a gente está falando da saúde aí, um cuidado tão grande em relação a instalações, ao pessoal, né, Rafael? Você fez várias matérias no UGO, no UGOL, nesses hospitais da HGG, né, e em relação à satisfação das pessoas em consideração em relação ao atendimento.
Basta você observar o seguinte, leia os jornais, veja os telejornais e veja se esses hospitais do Estado estão na manchete, porque antigamente viviam nas manchetes. Era elevador do Hugo que quebrava, era falta de atendimento, o pessoal em maca nos corredores, não é isso? Paulo, é impressionante. Eu já tive a oportunidade de fazer um tour aí por todos os hospitais geridos por OSs em Goiânia e mudou-se radicalmente. E as pessoas não acreditam, porque a visão da saúde pública é uma visão completamente destruída. Então, quando a gente fala que a saúde pública, os hospitais públicos estão muito bons, as pessoas só acreditam se as pessoas forem lá e verem. Eu mesmo não acreditava que estava tão bom, mas eu tive uma surpresa positiva. E interessante que há ainda até hoje, né, uma certa confusão, uma grande confusão sobre o atendimento à saúde, que é da competência da rede estadual e que é da competência da rede municipal. Não é verdade? Muita gente fala, a saúde vai mal, mas por quê? Confunde uma com a outra. E quando faz a avaliação, você não chega nesses números de 97% de aceitação, não. No município já é diferente, são 4 meses para uma consulta, mais de 1 ano para uma cirurgia eletiva e por aí vai. Deputado, falando em avaliação, que a avaliação só faz agora sim, vamos emendar uma eleição na outra? Vamos lá. A saída de Íris, esse puxão de orelhas, conforme disse o delegado Valdir, ao repórter Rafael Vasconcelos, que o governador deu na base aliada, nos pré-candidatos da base. Enfim, primeiro, para 2016, qual será a consequência? Depois a gente chega em 2018. Olha, a saída de Íris eu acho que causa uma reação imediata. A própria imprensa ela sempre dizia que tinha 2 candidatos populistas, né, a forma de trabalhar, que era o próprio Íris e o delegado Valdir. Com a saída de Íris, necessariamente, como os outros pré-candidatos são desconhecidos, as pessoas não conhecem a sua história, e nesse momento as pesquisas avaliam isso, quem é mais conhecido, quem é menos conhecido. Então, necessariamente, nós vamos ter que ouvir agora a proposta, nós vamos ter que discutir os problemas de Goiânia e nós vamos ter que falar de forma muito séria como melhorar a cidade. E isso vai provocar uma reação profunda daqui para frente no comportamento dos pré-candidatos. O senhor se refere ao fato de que Íris já tinha administrado a cidade 3 vezes, consequentemente as pessoas já sabiam o estilo dele. O Íris as pessoas gostam ou não gostam, as pessoas têm uma opinião sobre ele. Íris saiu, agora virou todo mundo japonês, é isso? Por aí. Então agora as pessoas vão ter que se esforçar para apresentar o seu projeto. E as mesmo o Valdir, que estava lá empatado lá em cima, repórter Rafael Vasconcelos conversou sobre o delegado Valdir também sobre a saída de Íris. Veja o que ele disse. O pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo PR, deputado delegado Valdir Soares, não quis comentar a decisão do ex-governador Íris Rezende de não disputar as eleições. Em relação à decisão dos demais candidatos, você tem respeito a todos eles, eu prefiro me abster de fazer qualquer comentário em relação a qualquer outra candidatura. O senhor se considera favorito? Não, eu sou um pré-candidato que tem meu nome colocado para essa disputa. Tivemos 179 mil votos em Goiânia. E quem tem que decidir quem é favorito ou não é o cidadão. O senhor tem conversado com outros partidos? Como estão essas articulações? Na verdade, nós temos uma grande dificuldade na conversa com alguns partidos, considerando que muitos deles buscam uma barganha política. E nós não estamos dispostos à barganha política, né? O senhor aceitaria ou vai buscar o apoio do PMDB? Nós estamos preparados para fazer parceria com qualquer partido, desde que não entre em jogo barganhas políticas. Secretarias, candidatura a vice, né? Tem que vir para somar. Delegado Valdir está visionário, né? Tá meio, com todo o respeito a ele, mas achar que um partido político vai apoiá-lo sem exigir secretarias ou vice é meio utópico, não é não, deputado? Nós temos que fazer uma discussão transparente. Eu não vejo dificuldade de conversar sobre a gestão da cidade.
Nós vamos ter nomes nos demais partidos que são especialistas nas áreas. Por que não conversar sobre isso? Agora, essa conversa tem que ser republicana e transparente, é o que eu proponho. Mas, claro, nós temos que é isso que eu estou falando. Nós vamos ter que conversar sobre como, de fato, resolver os problemas. Eu não posso simplesmente falar, vou resolver. Não, a partir de agora, nós temos que dizer, vamos resolver da seguinte maneira. A proposta do Francisco Júnior será melhor do que a proposta do delegado Valdir? A população vai chegar a essa conclusão. O Alessandro do Parque das Amendoeiras tem uma opinião parecida com a do show, dizendo o seguinte: político nenhum se elege para representar o povo, e sim aos partidos. Só que na hora de pedir votos, eles prometem mundos e fundos. Aí quando se elegem, eles somem e só fazem o que o partido manda. O Alessandro do Parque das Amendoeiras, reclamando dos políticos que prometem mundos e fundos, procuram as pessoas só em época de eleição, depois somem, né, Rafael? Isso acontece. É rapidinho, Paulo. Quanto tempo que o senhor espera ter de televisão? Olha, essa conta, ela ainda há certa confusão, ainda não vi exatamente. 1 minuto? Eu calculo que o PSD pode ter em torno de 2 minutos. 2 minutos. É suficiente para se tornar conhecido? Olha, recentemente a gente estava conversando aqui e até pelo que uma grande fabricante de refrigerante ficou famosa no mundo inteiro com 30 segundos. Os comerciais são feitos com 30 segundos. 2 minutos, para quem tem conteúdo, eu garanto que dá e sobra. Mas contra 10 de outros candidatos? Não, ninguém terá 10. A legislação mudou e é isso que eu estou falando. Apenas os 6 maiores partidos com representação na Câmara. 7 minutos. É que tem. Não, o tempo máximo são 10 minutos. Agora serão 10 minutos. O tempo máximo são 10 minutos. E então por isso que eu falei que nós temos que avaliar ainda, porque ainda há discussões sobre isso. Mas a propaganda dos vereadores não acontece mais no horário eleitoral, somente por pílulas, e os candidatos a prefeito terão tempo diário na televisão. Então será quase que uma novela. Nós teremos condição de apresentar e discutir muito bem a cidade. Eu acredito que essa foi uma boa alteração. Tá bem, telespectador mandando recado, tem alguns que são meio longos, né? Vamos tentar sintetizar aqui. E outra coisa, eu peço sempre para colocar um nome logo no início da mensagem, para que a gente possa identificar a pessoa. Tem um aqui dizendo, acho que o Francisco quer dizer é que VEC investiu muito na área administrativa, entre parênteses, atividades meio, como gestores e auditores, em detrimento da valorização dos servidores finalísticos que prestam serviço direto à população, ou suas funções possuem efeitos diretos, como professores, policiais, meio ambiente e outros. Em resumo, imagino que seja o seguinte: VEC pode ter problema, na sua opinião, com servidores insatisfeitos? Acho que é essa a pergunta do telespectador que não se identificou. Olha, é difícil fazer essa avaliação. Eu não conheço ainda as propostas do candidato, mas cada um é responsável pela sua história. Ele terá problemas na proporção da sua história, das suas ações no passado. Tá bem, Hugo Leonardo dizendo o seguinte, para encerrar: está mais do que na hora de terceirizar a Comurg. Temos que eleger um prefeito que pense a cidade nos próximos 30 anos e não um prefeito que pinta uma praça e sai dizendo que transformou Goiânia em Londres. Aí a gente já deixa esse assunto para uma próxima entrevista com o senhor. Convido o senhor a voltar para o senhor falar aí sim sobre o que o senhor pensa em relação a Goiânia, tá bem? Muito bem, com muito prazer farei isso. Tá bem, obrigado, deputado. Deputado Francisco Júnior, do PSD, deputado estadual, pré-candidato do partido a prefeito de Goiânia. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição e convido você a participar conosco. Estou em todas as redes sociais. Acompanhe, sugira, participe. Bora, Rafa. Vamos lá, Paulo. Vamos lá, vamos descansar, né? Vamos cuidar dos filhos. Vamos lá, vamos tocar o barco. Vamos lá. E preparar o programa de amanhã, né? E preparar os convidados dos próximos programas. Obrigado a você pela companhia. Uma boa noite e até amanhã.